E nós que aqui ficamos, queridos, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 2. Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, do verso 18 até o verso de número 22. Diz assim a palavra do Senhor. Você pode acompanhar a leitura aí na sua Bíblia ou na projeção também. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então, naquele dia, eles vão jejuar. Ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha, e o buraco fica ainda maior. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres e se perdem tanto o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Somente até aí a leitura. Vamos orar mais uma vez. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra. E que o Senhor nos instrua através da tua palavra nessa noite. Que o Senhor nos alimente através da tua palavra nessa noite. Que o Senhor, ó Deus, ó Pai, também nos corrija através da tua palavra essa noite. Nos exorte, mas nos conforte também, Deus. Traga conforto, consolo aos nossos corações. Que o Senhor, ó Pai, nos abençoe nesse momento, que o Senhor me use nesse momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. O título do nosso sermão dessa noite é A Agridoce Vida Cristã. E vamos perceber que por vezes a nossa vida, ela é doce, sim, mas às vezes ela é um tanto quanto ácida, às vezes um tanto quanto amarga. Sobre isso que nós vamos falar nesta noite. A agridoce vida cristã. E o texto é o texto que está diante de nós, continuando aí a nossa exposição dentro do Evangelho de Marcos, agora no capítulo de número 2, do verso 18 até o verso de número 22. Talvez um dos grandes momentos na vida de qualquer jovem seja aquele momento tão esperado do seu casamento, da sua união com uma outra pessoa. É um momento que muitos jovens têm sonhado e têm esperado. E é interessante o quanto a indústria do casamento, cada ano que passa, ela cresce. O casamento ele se torna algo mais caro, cheio de coisas novas. As pessoas se preparam e esse preparo ele se estende por um tempo cada vez maior, com experimento de doces, de salgados, de visitas às floriculturas para poder ver as flores, os arranjos, o buquê, visita a lojas, a costureiras ou alfaiates para verem os ternos, os vestidos, procura de fotógrafos, de cinegrafistas, a procura também de músicos, pastor, documentação. O preparo ele se estende. E é interessante, a gente espera esse momento com grande expectativa. Os amigos, eles esperam esse momento. A igreja espera esse momento. Os noivos, então, esperam esse momento. E devem desfrutar, sim, esse preparo. Esse preparo, ele é muito bom. É trabalhoso? É trabalhoso. É caro, mas é um preparo muito bom. Um preparo que acontece e é importante e precisamos fazê-lo com todo cuidado. Aliás, biblicamente falando, e espero que seja assim para as nossas vidas, espero que seja assim para os futuros noivos, para os recém-casados. O casamento, biblicamente falando, ele deveria acontecer uma única vez. É o que nós percebemos na palavra do Senhor.
É o que nós observamos na palavra do Senhor. Então precisamos nos preparar com zelo, precisamos nos preparar com cuidado, precisamos ansiar mesmo por esse momento. Momento de grande expectativa, momento de grande espera para todos, para a família, para os noivos, para os amigos, para a igreja. Como é bom esse preparo. Meus queridos, entrando no nosso texto, e nós vamos voltar nesse assunto daqui a pouco, de casamento e de preparo, a gente vai chegar lá, mas voltando para o nosso texto aqui agora, as histórias que nós temos lido, do capítulo 2 em diante, nós estamos aqui talvez no meio do capítulo, e as histórias que a gente tem observado aqui no capítulo de número 2, e são 5 histórias muito importantes, que elas vão do verso 1 do capítulo 2 até o verso 6 do capítulo 3. São 5 histórias, são 5 momentos muito importantes, onde embates de Jesus e fariseus vão acontecer. A primeira história que nós observamos, está lá do verso 1 a 12, quando acontece ali a cura daquele paralítico lá em Cafarnaum, ali o embate ele fica um pouco mais implícito na conversa de Jesus com aquelas pessoas, com aqueles que estavam ali sentados, e Jesus perdoa os pecados, e as pessoas ficam espantadas, e depois Jesus cura aquele paralítico, e ele vai embora junto com seus amigos. Ali começa o embate, mas naquele momento o embate ele está ali, mas ele está implícito em toda aquela situação. Mas quando nós continuamos a leitura do Evangelho de Marcos, texto que nós lemos semana passada, verso 13, chamado de Levi, o texto que nós vamos ler hoje, o próximo que nós leremos numa próxima ocasião, iremos expô-lo, e também o último lá, no verso 1 ao verso 6, eles são diferentes. Esses 3 agora que seguem, chamado de Levi, o nosso texto e o texto seguinte, nós vamos ver que o embate ele já se torna mais verbal. Mais verbal. Há uma discussão. Eles falam, Jesus fala. Eles falam, Jesus fala. O último, a coisa escala. Após ali o último momento, a gente vai chegar lá, capítulo 3, verso 1 a 6. Após ali tudo o que acontece, as pessoas já saem dali com um plano. E que plano é esse? Matar Jesus. Os fariseus já saem com essa ideia. Precisamos calá-lo. Precisamos botar um fim na história desse homem. Esse homem já criou confusão demais aqui no nosso meio. É isso que nós vamos perceber. O conflito ele aumenta. Ele irrompe agora nesse complô contra a vida de Jesus. Mas ao mesmo tempo é interessante que em cada um desses encontros, em cada um desses momentos, o Senhor Jesus ele demonstra mais e mais da sua autoridade, de quem ele é, do seu ser, enquanto as pessoas o pressionam. Enquanto as pessoas estão ali debatendo e entrando num embate contra Cristo, ele demonstra a sua autoridade. O nosso texto não é diferente. E nesse nosso texto nós vamos ver um pouco sobre a história relatada, vamos entender aqui algumas questões e vamos, como eu disse, ver aí aspectos da nossa vida. Que, como eu disse, às vezes ela é doce, às vezes ácida e amarga. Vamos ver isso em 3 momentos. Um momento que se relaciona com alegria e festa. Um outro momento em que nós iremos perceber um pouco de tristeza, pranto, luto. E também um outro momento onde nós veremos sobre preparo e expectativa. É assim que nós vamos analisar o nosso texto. E o primeiro momento está aí, do verso 18 até o verso 19. Veja o texto mais uma vez, se atente para ele. Fique aí com a sua Bíblia aberta e acompanhe a exposição. Você se lembra do sermão anterior? Há 2 domingos atrás. O sermão anterior, nós lemos sobre o chamado de Levi, ou Mateus, também conhecido como Mateus. Naquela ocasião, algo curioso acontece. As pessoas estavam reclamando de Jesus se assentar e comer na companhia de publicanos e pecadores. Lembra? É sobre isso que eles estão reclamando. Como assim, Jesus, você se assenta com esse tipo de gente? Como você se mistura com essa gentalha? Como é que você se envolve com esse povo? Como que você se lidar, se assenta, come ainda com esse tipo de gente? É a reclamação daquele povo naquela ocasião. Agora perceba que a reclamação ela muda.
Eles não estão reclamando da companhia de Jesus ao comer. Eles estão reclamando do porquê Jesus está comendo. Por que o Senhor está comendo? Os discípulos de João, os fariseus, estão jejuando. Por que o Senhor e os seus discípulos comem, enquanto os outros jejuam? Perceba que eles sempre têm alguma coisa para reclamar de Jesus. Eles sempre têm uma crítica nova para Jesus. Antes era a companhia. Jesus, você não está se assentando com boas pessoas para comer. Agora estão criticando o fato de Jesus comer. Jesus, você não deveria comer, deveria estar fazendo jejum agora. Está errado. Então perceba, sempre tem uma crítica. Eles nunca estão satisfeitos com Jesus. Sempre estão incomodados com Jesus. E a pergunta aqui é, por que esses discípulos ficam comendo, ao invés de se entristecerem e jejuar? Essa é a pergunta aqui. O jejum para eles era algo que eles tinham como uma prescrição. Era dessa forma. O jejum ali, para os discípulos dos fariseus, era prescrito. Era um momento ali onde eles se entristeciam por causa ali de algumas situações, do seu pecado, da sua falta de observância da lei. Eles se entristeciam. Alguns ali se cobriam de pano de saco. Outros jogavam cinzas na pele para demonstrar sua tristeza, para demonstrar ali a sua insatisfação consigo mesmo. Então a pergunta é essa: por que os seus discípulos estão felizes comendo, enquanto os discípulos de João, os discípulos dos fariseus, estão tristes, jejuando? Isso é santidade. Não é isso que os seus estão fazendo. A pergunta é essa. Lucas vai nos mostrar, aqui, lá no Evangelho de Lucas, que os discípulos dos fariseus, eles jejuavam pelo menos 2 vezes por semana. Pelo menos 2 vezes por semana. E como nós vamos perceber, principalmente lá no Evangelho de Levi, de Mateus, esta era uma parte muito importante da religião judaica. O jejum era muito importante. O jejum era uma tarefa fundamental dessa religião. E principalmente naquilo que se refere à identidade santa e aparente diante do povo. Lembra? Pano de saco, cinzas, cara de fome. Eles faziam para demonstrar o quão santo eles eram. Para demonstrar diante do povo uma aparente santidade. Por isso o jejum era tão importante. Por isso eles praticavam o jejum aí, essas 2 vezes por semana. E os discípulos de João Batista, eles parecem aqui no texto que fazem a mesma coisa. Eles fazem a mesma prática. Será que, até eu faço uma pergunta, será que não havia uma competição dos discípulos de João Batista com os discípulos dos fariseus para ver quem jejuava mais? Bom, eu não duvido de que havia essa competição aí entre os dois. Quando eles observam os discípulos de Jesus, eles percebem que eles, ao invés de jejuarem, eles comem o tempo todo. Estão comendo. E o ministério de Jesus, ele é um ministério cheio de momentos de mesa e comida, onde ele se assenta com pessoas, onde ele come com pessoas, onde ele tem comunhão, ele parte pão com as pessoas. O ministério de Jesus é cheio desses momentos. Eles comem, eles gostam de uma confraternização. Parece até uma igreja que eu conheço. Eles gostam de se reunir, eles gostam de estar juntos, eles gostam de... Quinta-feira está chegando, não é não, PH? Eles gostam de estar juntos, eles gostam de se reunir, e é bom mesmo. Os discípulos de Jesus gostam desse momento. Os discípulos de Jesus desfrutam desse momento. Eles aproveitam cada um desses momentos. Enquanto uns estavam ali jejuando, eles estavam em festa, celebrando junto a Jesus. E é interessante que Jesus, após ouvir essa pergunta, Jesus não entra muito na discussão deles. Perceba a resposta do Senhor Jesus, aqui no verso de número 19. Como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Jesus responde com uma pergunta. Como é que eles podem? Jesus não entra na deles. Ele vai mostrar que a percepção
que aqueles fariseus e os discípulos de João tinham sobre ele estavam totalmente equivocadas. A percepção que eles tinham sobre Cristo estava totalmente errada. Até mesmo os discípulos de João não olhavam para Jesus de forma correta. Não olhava para Jesus de uma forma adequada. Ele não era mais um líder religioso. Jesus não era. Jesus não era um mestre ou somente um mestre que estava ali apenas competindo com outros mestres. Seus discípulos contra outros discípulos. Jesus não era assim. Jesus não era esse tipo de pessoa. Ele não era apenas mais um líder ali. Ele não era apenas mais um mestre ali. Ele não tinha simplesmente discípulos para mostrar o seu conhecimento, para mostrar a sua observância da lei. Não, Jesus não era assim. Ele é o Messias. Ele é aquele que viria para mudar todas as coisas. Esse é Jesus. E eles estavam tendo uma visão errada sobre quem é Jesus. Uma visão equivocada sobre quem é Jesus. Como eu disse, queridos, em cada momento, lembra lá na introdução, bem no início, em cada momento Jesus vai expondo mais e mais sobre o seu ser, sobre a sua autoridade. Em cada um desses embates, em cada um desses diálogos, Jesus ele amplia a visão sobre ele, de quem ele é, da sua autoridade, do seu poder, do seu ser. E aqui não é diferente. Jesus nos mostra algo novo sobre ele aqui. Ele fez isso, por exemplo, ao declarar que ele é o Filho do Homem. Ele fez isso. Ao se declarar Filho do Homem, lembra? Quando ele faz isso? Quando ele se declara, eu sou o Filho do Homem. Apesar de, como eu disse lá no sermão anterior, quando eu falei sobre Jesus como Filho do Homem, apesar de ser um título relativamente seguro, como nós vimos, esse título é uma aplicação imediata de Daniel, capítulo 7, na vida do Senhor Jesus. Porque Daniel, capítulo 7, fala sobre a vinda do Filho do Homem para resgatar e redimir o seu povo. E Jesus diz, eu sou o Filho do Homem. Ele demonstra a sua autoridade. Ele demonstra o seu poder. Ele falava coisas impressionantes sobre ele. E aqui não é diferente. Aqui Jesus se declara como o noivo. Parece algo inocente. Tá bom, pastor, um noivo, o que isso tem de mais? O que de diferente tem nessa declaração de Jesus? Queridos, parece até algo tranquilo mesmo. Parece até algo inocente mesmo. Mas isso é porque a gente não conhece, às vezes, muito bem o Antigo Testamento. Porque para um judeu, ter ouvido isso que Jesus disse é algo chocante. Chocante. Por isso eles ficam cada vez mais indignados com Jesus. Essa afirmação para um fariseu, ou até mesmo para um discípulo de um fariseu, choca. Choca. As profecias, entenda, as profecias de Isaías, as profecias de Oséias, dizem justamente esta verdade. Quer um exemplo? Oséias, capítulo 2, verso 19 a 20. Abra sua Bíblia. Oséias, capítulo 2, verso 19 até o verso 20. Veja o que diz o texto. Farei de vocês a minha esposa para sempre. Farei de vocês a minha esposa em justiça, em juízo, em bondade e em misericórdia. Farei de vocês a minha esposa em fidelidade. Você conhecerá o Senhor. E o que Jesus está dizendo aqui? Eu sou o noivo. Eu sou o noivo. Por isso os fariseus ficaram chocados com essa declaração. Por isso, a cada tempo que passa, eles ficam mais irados com Jesus. As profecias eram de que Deus seria um noivo de seu povo, que chegaria um tempo em que Deus iria se casar com o seu povo. E de forma chocante e assombrosa para eles, Jesus se identifica com este noivo. Eu sou o noivo, que veio se casar com o meu povo.
que veio se ajuntar com o meu povo. Entende por que eles ficavam chocados com Jesus? Você entende por que eles ficavam cada vez mais irados com Jesus? Você entende por que eles queriam matar Jesus? Porque Jesus, ele explicava para eles que cada profecia do Antigo Testamento estava ali cumprida no seu ser, na sua pessoa, em quem ele é. Por isso eles se iravam. Por isso eles ficavam chocados. Agora o que Jesus mostra é que a sua vinda a esse mundo, ele como noivo, é motivo de grande alegria. Para os discípulos de João, até parece propício mesmo jejuar. Eles ainda não chegaram para a festa que é Cristo. Eles ainda não chegaram. Ainda estão com a voz que clama no deserto. Eles não estão com o pão da vida. Os discípulos de Jesus já têm motivos de alegria. Os discípulos de Jesus já têm motivos para festejar. Por isso Jesus diz, por que eles vão jejuar se o noivo está com eles? Por que eles vão jejuar agora se o noivo está aqui? Eles não podem jejuar na presença do noivo. Agora é momento de festa. Agora é momento de alegria. Agora é momento de celebrar essa presença do noivo aqui. Não é momento de jejum. Mas o texto continua. Como eu disse, no primeiro momento nós percebemos a alegria e festa. O noivo está aqui. Mas como eu disse, o texto ele também nos fala que há tristeza, há pranto e há luto. Verso de número 20, segundo momento do nosso texto. Diz, no entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado. E então, naquele dia, eles vão jejuar. Vai chegar o tempo do jejum. É isso que Jesus vai dizer agora. Perceba algo importante. Jesus não está desprezando o jejum, tá? Ele não está dizendo, olha, jejum é uma baboseira. Não, ele não está dizendo isso. Jejum é algo irrelevante. Não, Jesus não está dizendo isso. O jejum, e os discípulos de João ali, os fariseus jejuavam, e Jesus não diz que eles estão errados. Não diz que eles estão errados. Ele não diz que não se deve jejuar. Ele diz que aquela não era a hora de jejuar. O jejum tem hora certa. E chega o momento desse jejum. Chega o momento mesmo do povo jejuar. Ele dá inúmeras instruções aqui sobre jejum. Nos evangelhos nós vamos perceber várias instruções. Principalmente quando nós chegamos no evangelho de Mateus. Ali no Sermão do Monte, nós temos inúmeras instruções acerca do jejum. Jejum é importante. Jesus é a favor do jejum, sim. O que é jejum? Jejum é afastar-se temporariamente de comida, talvez de bebida, intencionalmente, para que naquele período de tempo ele invista mais na presença e na dependência do Senhor. Isso é o jejum, segundo as Escrituras. É se abster da comida por um tempo e usar esse tempo para estar diante do Senhor, orando, lendo, refletindo, meditando no Senhor. Biblicamente falando, isto é jejum. Na lei, havia apenas um jejum prescrito. Somente um. Que o fariseu, que o judeu, deveria fazer uma única vez no ano. E num dia específico do ano. Esse dia era chamado de dia da expiação. E naquele dia o judeu tinha que jejuar. Mas perceba, há judeus melhores aqui. Jejuam 2 vezes por semana. Poxa, bem melhor do que qualquer outro tipo de judeu. Os fariseus eram muito bons. Muito bons mesmo. Na lei, prescrito uma única vez no ano. Mas eles não. 2 vezes por semana. Jesus instrui que o jejum é algo que nós podemos fazer. É uma atividade apropriada para o tempo em que nós vivemos hoje. É uma atividade apropriada para os nossos dias. O noivo não está conosco. Não está. O noivo não está mais aqui. Durante o seu ministério, Jesus vai alertando vários momentos aos seus discípulos de que a sua presença com eles seria temporária. De que haveria um dia que ele não estaria mais com eles. De que haveria um dia que eles estariam sozinhos.
Jesus não estaria mais lá. Ele promete a sua presença na pessoa do Espírito Santo. Mas fisicamente, ele não estaria ali. Eles não iriam ver Jesus fisicamente. Eles não iriam ali tocar em Jesus. Eles não iriam ali se assentar com Jesus à mesa e comer uma refeição com ele. E Jesus vem alertando vários momentos no seu evangelho, dentro do seu ministério terreno, esse momento, preparando os seus discípulos, preparando os seus corações. Ele diz aqui, no nosso texto, ele mostra que chegarão dias que o noivo lhe será tirado. A ideia aqui é bem forte, tá? É bem forte. Não é de que o noivo vai sair. Gente, estou indo embora, até daqui a pouco. Não. O noivo lhe será tirado. Jesus coloca certa violência aqui nas suas palavras. A ideia aqui é de se arrancar mesmo. Chegarão momentos que o noivo será arrancado de vocês. E perceba, no ministério de Jesus não foi isso que aconteceu. Jesus foi arrancado mesmo. O profeta Isaías vai dizer que ele foi cortado da terra dos viventes. Ele foi arrancado pelo poder dos fariseus, pelo poder dos romanos. Ele foi cortado, ele foi arrancado. Jesus sabia o que lhe aguardava. Ele sabia. E é interessante que, sabendo disso, ele se entrega para isso. Ele se entrega para ser arrancado, para ser tirado. É isso que aconteceu. Ele foi retirado. Ele não está aqui fisicamente. Chegará um tempo que o noivo será tirado. Chegará um tempo de profunda tristeza. Chegará um tempo para vocês, meus discípulos, de luto. Vocês vão chorar. Vocês vão chorar. Chegará momentos de perseguição. Chegará momentos que eu não vou estar aqui de manhã ali junto com vocês, preparando ali aqueles peixes, aquele café da manhã na praia. Quando vocês estão ali voltando da pescaria, não vai ter isso mais. Vai chegar um momento que não vai haver isso mais. Vão ser momentos difíceis. Vão ser momentos de luta. Vão ser momentos de inúmeras perseguições. Jejuem por isso. Busquem a minha presença nesse tempo. Busquem a dependência no Senhor nesse tempo. Se abstenham dos alimentos para estar na presença de Deus. Esse é tempo de jejuar. Esse é tempo de buscar. Esse é tempo agora de prantear mesmo, aguardando o retorno. Esse é o momento. Mas o texto continua. Ele não termina no pranto, no luto, na tristeza. O texto ele culmina no seu final, verso 21 e 22, em um preparo, em uma expectativa. Jesus usa duas imagens aqui para finalizar o texto, queridos. E duas imagens muito interessantes, que apontam para a radicalidade da nova vida em Jesus Cristo. A primeira imagem aqui que Jesus usa é de um tecido novo. Veja o texto, verso 21 e 22. Ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha e o buraco fica ainda maior. É o primeiro exemplo, a primeira imagem que Jesus vai usar aqui. É um pano novo, é um tecido novo. Imaginem vocês com uma roupa velha. Sabe aquela roupa velha que você usa para dormir? Furada aqui no sovaco. Aquela roupa. Essa roupa mesmo. E você resolve pegar um tecido novo e tapar aquele buraco daquela roupa velha com esse tecido. Você resolve fazer isso. O que o texto aqui nos diz? A ideia aqui não é simplesmente de um tecido novo. No original, quando a gente analisa esse texto, a ideia aqui é de um tecido não lavado, é de um tecido não tratado ainda, para que ele não encolha. Você sabe muito bem, provavelmente nós temos pessoas que costuram aqui no nosso meio, o tecido, ele precisa ser tratado, para ele não encolher. Ele precisa ser preparado para que, quando você chegar em casa,
Aquela camisa que você comprou estava bonita, você lavou, ela não serve mais. Está apertada, você vai precisar emagrecer para caber nessa camisa. Então o tecido ele precisa ser trabalhado. O tecido ele precisa ser tratado. O que Jesus está dizendo, então não adianta eu pegar uma roupa velha e esse tecido que não foi preparado, é um tecido novo, e jogar esse tecido nessa roupa velha. Quando essa roupa se molhar, ela vai deixar a roupa velha pior do que estava. Porque vai encolher. O buraco pode ficar maior. O estrago pode ficar maior. Você acha que melhora, mas não, piorou a situação. É isso que Jesus está dizendo. Não adianta. Não adianta. Você pegar algo velho e tentar tapar aquilo com um pano novo. Não vai dar certo. Não vai funcionar. E ele continua, ele usa um outro exemplo. E ele vai usar o exemplo agora do vinho novo. É isso que ele diz. Ele continua com o vinho novo. E esse era colocado, segundo Jesus, em um odre velho. Odres eram bolsas de couro de animal, batido. E eles faziam, costuravam, então, aquelas bolsas para se carregar o vinho nas viagens que as pessoas faziam, ou para armazenar o vinho em casa. E Jesus está dizendo, olha, não adianta você pegar um vinho novo e colocar dentro de um odre velho. E aqui é importante a gente analisar o original grego também. Porque assim como a ideia do pano novo é daquele pano não tratado, não lavado, não preparado, que não vai encolher se molhar, a ideia aqui do vinho novo é de um vinho recém-feito, que está em processo de fermentação. E dentro desse processo de fermentação, se você tem algo fermentando, a Cláudia não está aqui, né? Nossa professora de química. Se você tem algo fermentando, aquilo se expande, elimina gases, vai estufar. E você pegar um odre velho, que já está ali danificado, já está ressecado, tem fissuras, colocar um vinho em processo de fermentação, aquilo vai estufar, vai rasgar. Você vai perder o odre e você vai perder o vinho. Você acha que vai resolver, mas vai piorar. Não adianta. Não adianta fazer isso. É sobre isso que Jesus está dizendo. É a radicalidade da vida cristã e da nova vida em Jesus Cristo. O que isso quer dizer? O que Jesus está ensinando aqui, queridos, e usando essas duas figuras, é mostrar para aqueles discípulos a tolice de querer manter estruturas antigas, quando nós já temos conosco o que é novo. É tolo tentar fazer isso. É tolice. Não vai dar certo. Jesus está dizendo que a vida agora é fundamentalmente diferente. Porque Ele já veio. Porque Ele está aqui. É um novo tempo. As sombras passaram. As figuras ficaram para trás. Agora a realidade para a qual elas apontavam lá no Antigo Testamento está ali diante deles. Jesus, o cumprimento, a realização, estava ali agora diante deles. Com isso, as instituições, a forma de adoração antiga, as leis cerimoniais, os sacrifícios, ficou para trás. Cumpriram o seu objetivo. Eles apontavam para o Redentor, mas agora o Redentor está aqui. Então não adianta eu pegar esse tecido novo e tentar jogar ele em algo já velho. Não adianta. Não adianta eu pegar esse vinho novo, ainda em expansão, fermentando, e jogar ele num odre já prestes a estourar. Não adianta. Jesus é o vinho novo. As coisas que eles se apegavam, aqueles fariseus, os discípulos de João, logo iriam passar. Jesus é o vinho novo. Queridos, o que esse texto nos ensina? O que podemos aprender nesse texto para viver a nossa agridoce vida cristã? E a vida é assim mesmo, não é?
é uma mistura de alegria e de dificuldades. Assim é a nossa vida. Existem até pessoas que têm dificuldade, sabe, de entender isso. Existem pessoas que têm até mesmo dificuldade de ver a alegria. E é interessante que a grande maioria das pessoas tem dificuldade com a alegria, não com a tristeza. Muitas pessoas, têm igrejas que têm dificuldade com isso. De ver o povo alegre, de ver o povo festejando. Tipo os fariseus aqui. Estavam vendo ali os discípulos de Jesus alegres, festejando, comendo e incomodados com aquilo. Tem gente que é dessa forma. Se incomoda com a alegria do povo de Deus. Se incomoda com a festa do povo de Deus. Como vocês podem se alegrar? A vida ela é muito difícil. O mundo é mau. Como vocês podem? Elas não entendem isso. Elas não percebem. E talvez você tenha essa mentalidade. Talvez você tenha essa dificuldade de entender que há momentos de festa. E que a igreja de Cristo tem muitos motivos para festejar o Senhor. E para se alegrar no Senhor. A vida agridoce, ela nos mostra que há momentos de profunda alegria. É a primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto. O período de Jesus aqui nessa terra, nós podemos chamar de o ápice da história humana, queridos. É o ápice. Paulo deu o nome disso de plenitude dos tempos. Quem estava aqui hoje na IBD, a gente falou bastante sobre isso. Falamos bastante sobre isso. Lembra? Lá do primeiro sermão dessa série? Tenta trazer aí na sua memória o primeiro sermão. Eu vou te ajudar um pouquinho. Vamos lá. A eternidade, no nosso primeiro sermão, ela atravessa a nossa história. E agora o mundo é diferente. O mundo agora, ele está num processo. Lembra lá do batismo do Senhor Jesus? Que a gente já viu lá no capítulo 1. Naquele batismo, as figuras ali utilizadas no batismo, Jesus, o Espírito Santo, a voz do Pai, nos apontam para a criação, onde nós vemos os três trabalhando em conjunto. Então a vinda do Senhor Jesus, o momento que a eternidade rompe aquilo que é finito, aquilo que acaba, o nosso tempo. Ali, o momento da recriação, o momento da redenção, se iniciam com a vinda de Jesus Cristo. Começam com a vinda de Jesus Cristo. Jesus veio para estabelecer essa recriação. Jesus veio para estabelecer a redenção. Queridos, se aqueles discípulos ficassem tristes, se aqueles discípulos ficassem ali chorosos, chorando, seria um absurdo. Seria um absurdo. Imagina a cena. Um noivo está para se casar e os seus amigos ficam tristes por causa disso. Perdemos um guerreiro. Não teremos mais a sua amizade. Os dias, não teremos mais. Ficam tristes. É um absurdo também. E é igualmente absurdo os discípulos, compreendendo essa realidade, ficarem ali tristes. Imagine se a noiva ficasse ali triste, chorando o tempo todo na semana do seu casamento. Com certeza você ia olhar para aquela situação e dizer, há algo de errado aí. Alguma coisa não está certa nesse casamento. Porque está chegando, ao invés dela ficar feliz, ela só chora, só lamenta, só fica triste. É um absurdo. E é igualmente absurdo a igreja ter tantos motivos de alegria e não se alegrar, e não sorrir, e não festejar, e não ser grato a Deus. É igualmente absurdo. É um absurdo também. Queridos, porque o nosso Cristo já veio, nós podemos experimentar nessa vida momentos de grande alegria. Atos capítulo 14 vai dizer que até mesmo os ímpios, por causa da graça comum, eles desfrutam de certo tipo de alegria vindo de Deus. Se os ímpios desfrutam, imagine nós, igreja do Senhor. Imagine nós, povo do Senhor. Imagine você, lavado, comprado, redimido pelo sangue de Cristo, eleito por Jesus. O culto é a sua ocasião de alegria semanal. O
culto é. Aqui, junto com a sua família da fé, você tem a oportunidade de se alegrar. Deus também nos dá oportunidades de nos alegrar em família. Os nossos filhos, nossas esposas, maridos, os nossos amigos. A nossa família da fé, nos nossos tempos de comunhão, almoço comunitário, encontros, acampamentos. Deus, por meio da palavra e do seu Espírito, gera em nós, produz em nós alegria, felicidade. Se alegre nas coisas boas que o Senhor te dá. Aprenda isso, queridos. Há tempo de alegria no Senhor. Há tempo de festa com o Senhor. Há tempo de satisfação com o Senhor. Se alegre com os que se alegram também. Não fique ressentido, porque o seu irmão passou no concurso e você não. Não fique ressentido, porque seu irmão vai casar e você não. Ele começou a namorar e você não. Não fique ressentido, porque o seu irmão comprou uma casa, um carro e você não. Se alegre com os que se alegram. É isso que a palavra nos ensina. Mas a vida, ela não é um filme da Disney. Não, não é. A vida não é sempre açucarada. A vida não é sempre doce. Às vezes ela é ácida. Às vezes ela é amarga. E a segunda coisa que o texto nos mostra. A vida aqui, há momentos de muita tristeza. E precisamos entender isso também. Nós vivemos no período entre as duas vindas do Senhor Jesus. Nós estamos nesse período. O Senhor Jesus foi assunto aos céus. E nós aguardamos o seu retorno. O noivo não está mais fisicamente perto de nós. Nós temos a sua presença através do Espírito. Mas ao mesmo tempo vivemos como Paulo, ansiosos pelo nosso encontro com Ele. É assim que nós vivemos. E nesse momento a Bíblia é clara, ela é direta. A Bíblia ela não coloca açúcar na nossa vida. Não, não coloca. Ela não tenta vender para você uma imagem enganosa do que a vida é. Dizendo que a vida é só de altos. Mas ela diz, olha, no mundo vocês terão aflições. Ela é direta. Ela é clara. Ela nos prepara para as dificuldades que nós enfrentaremos. De um mundo mau que nos odeia. Lembra da oração sacerdotal de Jesus? João 17. Jesus ora o tempo todo por isso. Pai, eles serão perseguidos. Pai, o mundo os odeia. Mas eu estou com eles. Guarde-os. Proteja-os. A vida, na verdade, queridos, ela é uma incômoda mistura de lágrimas e sorrisos. Essa é a vida. Na vida, nós temos risos, nascimentos, casamentos, batismos, conversões. Mas na vida nós também temos mortes, acidentes, divórcios, apostasia. Salomão, ele bem disse que há tempo para tudo debaixo do sol. Há tempo de nascer e morrer. E há tempo de sorrir. E tempo de chorar. Agora, tudo isso, eu gostaria que você entendesse. Tudo isso tem um propósito. Entenda que tudo isso tem um propósito. Essas lutas, as inseguranças, as dificuldades que você enfrenta, têm um propósito importante na sua vida. E o propósito é lembrar você de que você não é daqui. De que você não pertence a esse mundo. E após a vinda e a ascensão de Cristo, nós vivemos essa realidade. Nós somos estrangeiros em terra estranha. Nós somos cidadãos dos céus, porém ainda morando e vivendo nessa terra corrupta. Essa é a minha realidade. Essa é a sua realidade. Essa é a realidade nossa como povo de Deus, como igreja do Senhor Jesus.
E as dificuldades, elas servem para nos lembrar disso. Para que você não se acomode, para que você não se acostume, para que você não fique aconchegado nesse mundo corrupto. E o Senhor nos lembra, você não pertence a esse lugar, ou, acorda, você não é desse mundo. Você não pertence aqui. Então não se apegue, não se aconchegue, não se acostume. Não se agarre demais. As dificuldades, elas servem para isso. Alguém aqui já experimentou a realidade de morar um tempo, ou quem sabe de passar uma temporada num país estrangeiro? Alguém aqui já? Se sim, só para me saber se já. Alguém? Sim, dois ali, algumas pessoas já tiveram essa oportunidade. E é interessante como, pelo menos é relatos de várias dessas pessoas, como sempre tem pessoas ali, que são nativas daquele local, que estão ali nos lembrando o tempo inteiro. Você não é daqui não, hein? Não se acostume. Chegou agora e já quer sentar na janela. Você não pertence a esse lugar. Você não pertence aqui. É incômodo, eu sei, é chato. Deve ser muito chato mesmo. Geralmente fazem isso e fazem isso de forma rude, que incomoda. Mas na nossa vida cristã é a mesma coisa. O Senhor está nos lembrando. Você não é desse mundo, viu? Acorda. Não se apegue. Não se aconchegue. Não se acostume. Você não pertence aqui. E as tristezas dessa vida servem justamente para isso. Não se esqueça de que esse mundo, que geralmente você se apega tanto a ele, vai passar. Vai passar. Vai ter um fim. E aqui o jejum é apropriado. Aqui o tal do jejum que Jesus ensina e fala e comenta aqui é apropriado. Muitas pessoas nas igrejas têm achado que podem ter o céu na terra, alegria completa, prosperidade. Alguns acham que não vão pecar mais, que não vão ficar doentes mais. Vivemos em um mundo caído e aqui jejum é apropriado mesmo, para que você busque o Senhor. Para que você se abstenha das coisas terrenas e busque as celestiais. Se aproxime de Deus, leia a palavra, medite. Dependa dele. Mas só tenha cuidado para o jejum não ser para você uma fonte de orgulho espiritual. Tenha cuidado. Para você não sair aí se gabando de ser o jejuador profissional. Cuidado com isso. Cuidado. Porque tem pessoas que se utilizam de exercícios cristãos, como pregação, oração, canto, tocar, jejuar, para se autopromover. Cuidado para você não cair nessa armadilha. O seu orgulho, ele ama se alimentar dessas coisas. Então, cuidado. Não permita que isso roube e tome seu coração. O benefício do jejum, ele não está na barriga vazia. Mas o benefício do jejum está em entender que nem só de pão viverá o homem. E não é eu que estou dizendo, foi Jesus jejuando que disse isso. Nem só de pão viverá o homem. Mas nesse mundo agridoce, Deus nos deu instruções também. Para o nosso preparo, para o nosso crescimento. E aqui entra a conclusão, o final, o último ponto do nosso sermão. Na vida aqui, queridos, nós vivemos em preparo. E nós vivemos em expectativa. É isso que nós aprendemos. O povo de Deus é meio estranho às vezes. Muitos são apegados em trazer formas antigas para o tempo presente. Talvez você já viu algo assim parecido. São apegados em trazer o Antigo Testamento para hoje. Tem gente que ama fazer isso. Não, nós vamos tocar agora com os instrumentos do Antigo Testamento. Vamos tocar chofar agora na igreja. É mais santo. É bíblico. Nós vamos fazer isso agora. Porque é isso que vai trazer a presença de Deus aqui para o nosso meio. Tem gente que ama fazer essas coisas. Tem gente que ama colocar candelabro, réplica da Arca da Aliança.
que é trazer as coisas antigas novamente. Trazer o Antigo Testamento, os instrumentos. Vamos batizar no Rio Jordão, porque lá que é o batismo de verdade. O batismo daqui não serve, não. Essa água aqui da Copel, ela não é boa. A do Rio Jordão que é boa. A daqui, ela não lava ninguém, não. Lá que é bom. Mas não é isso que a gente percebe? Não é isso que a gente vê? As pessoas tentando voltar para as sombras. As pessoas querendo voltar para os símbolos. As pessoas querendo voltar para aquilo que apontava, sendo que o Cristo veio, o Cristo se encarnou, o Cristo esteve entre nós, o Cristo morreu, padeceu, ressuscitou, está assunto e prometeu que voltará. Isso é pegar vinho novo e colocar em odre velho. Trazendo para a prática, o que Jesus disse é isso. É a gente querer trazer novamente as sombras, enquanto a gente já tem aquilo que é novo. É a gente querer novamente trazer os símbolos, enquanto a gente tem o cumprimento deles aqui diante de nós. É sobre isso que Jesus nos ensina aqui nesse texto. Essa é a verdade aqui ensinada para nós nesse texto. O povo de Deus é muito estranho em querer voltar para esses símbolos, enquanto nós temos o Verbo encarnado. É o mesmo que ser casado e ter saudade do tempo de solteiro. É a mesma coisa. É a mesma coisa que ter o filme em casa e querer ver só o trailer. É a mesma coisa. Não, o trailer aqui está ótimo. Ah, mas o filme, não, o trailer está ótimo. É a mesma coisa. É isso que Jesus está nos ensinando, é não entender que você tem o completo, é não entender que você tem a plenitude, é não entender que você tem o cumprimento diante de você. Há igrejas que querem manter estruturas antigas, o legalismo antigo, querem prender a consciência das pessoas como se fazia no tempo de Jesus e os fariseus faziam. E nós temos Cristo, o Verbo de Deus, que se encarnou, está hoje na pessoa do Espírito, presente no nosso meio. O noivo foi tirado, mas o seu Espírito está conosco, nos preparando, gerando em nós expectativa. E esta é uma vida de preparo para o casamento. Vivemos, como nós ouvimos pela manhã. Lembra? A gente falou no finalzinho da nossa EBD, sobre a grande expectativa nossa. Falamos aqui na nossa liturgia, parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes, outras não. 5 esperavam, aguardavam, estavam preparadas, aguardando, ansiando pelo momento de estarem junto com Cristo. O Espírito Santo, Ele está fazendo isso no nosso meio hoje, nos preparando, colocando em nós essa expectativa por Jesus, colocando em nós esse anseio por Jesus Cristo. Já temos a Cristo. Já temos a Cristo. Ele ainda está distante? Está vindo? Sim, mas já temos a Cristo. Essa é a nossa realidade hoje. Já e ainda não. Temos Jesus, mas Ele ainda vem. Temos nova vida, mas ainda temos pecado. É a nossa vida. É assim nós vivemos. Mas precisamos nos preparar constantemente. Precisamos ansiar constantemente por estarmos diante de Cristo, por estarmos diante de Jesus. Como os noivos se preparam para o casamento, aquela expectativa, foto, documento e tal, lembra da introdução? Nós precisamos também estar preparados. E como a gente faz isso? Como a gente faz isso? Nós fazemos isso fazendo discípulos. Jesus nos diz que nós nos preparamos para a sua vinda fazendo discípulos, evangelizando pessoas, pregando o evangelho, anunciando as boas novas, dizendo às pessoas que estão perdidas: venham, comam sem dinheiro, venham e comprem sem dinheiro, venham comer do pão da vida. É isso que nós fazemos hoje, é isso que nós precisamos proclamar hoje. Nos preparamos pregando o evangelho, anunciando o evangelho, nos preparamos também sendo santos, crescendo em santidade, buscando uma vida santa, ser como uma virgem sábia que se prepara para a chegada do noivo, que está ali abastecida com óleo, para que a lamparina não se apague.
aguardando Ele. Como mais nós nos preparamos adorando, celebrando, cultuando ao Senhor, semanalmente Ele nos chama, mesmo em um mundo de trevas, a ensaiar a grande festa. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. É isso que nós fazemos todos os domingos. Um grande ensaio para o nosso encontro com Cristo. Estamos nos preparando, queridos. Estamos nos preparando. Hoje é dia de se preparar. Chegará o dia que tudo terá fim. Que não adianta sair para comprar óleo, não, que não vai ter como. Ah, não, hoje agora eu vou sair para evangelizar. Jesus, não, agora não tem jeito mais. Não, Jesus, eu vou buscar aqui santidade. Não, não. Não entra mais. A porta fechou. Faça como um jovem. Já viu um jovem quando vai para um rodízio de churrasco? Tem outros que não são jovens, eu também faço isso às vezes. Fico o dia inteiro sem comer, aguardando o momento lá de sentar na churrascaria e comer até não aguentar mais. Assim deve ser a nossa vida. É uma analogia estranha. Eu sei que é. Mas assim deve ser a nossa vida. Nós precisamos abrir mão. Nós precisamos sim abrir mão daquilo que talvez para nós seja pequeno, seja insignificante, por algo que é muito melhor. Arroz e feijão eu como todo dia, mas é uma picanha. Vou aproveitar. É se preparando para algo melhor. Se abster daquilo que é menor, daquilo que é inferior. É isso que Jesus diz. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. O resto é acrescentado. Se prepare para o melhor, busque o melhor. Busque a presença do Senhor. A vida que é assim, nela nós nos abstemos do que é temporário, sabendo que algo melhor está por vir. A vida eterna. Ele está por vir. Isso é jejum. É jejum. É se abster de algo temporário, para estar na presença daquele que é eterno. Orando, buscando, jejuando. O jejum cristão, eu gosto muito do que John Piper diz. Ele diz o seguinte: não é uma autodisciplina que busca merecer mais de Deus. É uma fome por Deus, despertada por já ter provado dele. Provamos Deus. E isso despertou em mim uma fome insaciável por mais dele. Isso é o jejum. Porque provamos, sabemos quem ele é, precisamos querer mais dele. Precisamos desejar mais dele. O noivo vai retornar, então se prepare. Tem expectativa nesse retorno. E essa espera é alegre, como os amigos festejam o casamento próximo do noivo. Ela é alegre dessa forma. Os amigos estão ali festejando, o casamento do noivo está chegando. Mas às vezes ela é dolorosa também, como soldados que aguardam o retorno para o seu país. Assim é a vida cristã. Ela é agridoce. Ela é agridoce. Mas o Senhor nos prepara nela. Ele nos dá inúmeros momentos de alegria, então aproveite eles. Mas Ele nos dá também momentos de tristeza para lembrar você, olha, fique esperto, não se apegue demais, você não é daqui. Mantenha o preparo, mantenha a expectativa. Amém? Deus te abençoe, queridos. Vamos ficar de pé, vamos orar.